Olá, queridos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Já tem um tempo que eu estou querendo falar acerca de um assunto que até hoje existe uma certa discussão, porque alguns veem isso por um lado bom, outros veem por um lado ruim, sendo que na verdade é mais ruim do que bom. Quero falar sobre o fato da questão de os ungidos do Senhor, ou aqueles que se consideram ungidos do Senhor. Não sei quem foi a pessoa que inventou essa doutrina, porque isso é uma invenção, isso não é uma doutrina bíblica, correto? Essa questão de ungidos do Senhor, e alguns estão até se aproveitando dessa questão de ser considerados ungidos do Senhor e de passar essa visão para os menos informados sobre a questão de ungido do Senhor, e muitos estão deitando e rolando, muitos estão aí se sentindo privilegiados e por consequência desses ungidos do Senhor se fazem deuses na terra. Essa que é a realidade. Usa-se um texto de não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos, e o clássico é aquela parte de Saul e Davi, onde Saul estava perseguindo Davi, e Davi disse que não tocaria em Saul por ele ser ungido do Senhor. O que muitos não percebem é que Davi confrontou a Saul. Davi não matou Saul, mas confrontou Saul por ele estar agindo de forma injusta contra o seu servo Davi, que Davi se considerava o servo de Saul. Então muita gente está se aproveitando disso, quando na verdade é uma balela, é uma ignorância. E o que tem acontecido hoje é que muitos, independente do que façam, independente da besteira que façam, ninguém pode falar nada, porque é ungido do Senhor. Não, se o cara adulterou, se o cara roubou, se o cara se prostituiu, isso é problema, não se mete nisso não, isso aí é com ele e Deus. Agora, quando é com aqueles que eles consideram que não são ungidos do Senhor, aí pode arrebentar, né? Pode arrebentar, pode falar o que for, porque até então o cara não é ungido. Agora, se for ungido, se for da cúpula, né? Se for ali os privilegiados, aí você não pode falar nada, independente do que eles façam. E nesse ungido do Senhor, nesse meio de ungidos do Senhor, tem pastores, cantores, pregadores, certo? Tem um monte de gente aí em patamares altos, se considerando ungido do Senhor, e se você falar alguma coisa contra essas pessoas, os seus idólatras, porque infelizmente muita gente idolatra pregadores, idolatra pastores, idolatra cantores. Se você falar, você talvez não precise nem falar algo direto, mas só em você falar alguma coisa que desagradou os ouvidos dos idólatras, eles já vêm arrebentando tudo, né? Já vêm arrebentando tudo. Uns vêm talvez por conveniência, outros porque são idólatras mesmo. Então você não pode falar nada. Só que isso aí é conversa fiada. Isso é uma balela para tapar a boca daqueles que falam a verdade. Essa aqui é a realidade. Se você chamar uma pessoa, por exemplo, de herege, se o cara não for ungido do Senhor, é isso mesmo, é herege mesmo, acabou. Agora, se você chamar de ungido do Senhor de herege, o problema está feito, né? O problema está armado. Porque você não pode falar isso contra o ungido do Senhor. Você pode chamar de herege, você pode chamar de vagabundo, quem quer que seja, menos o ungido do Senhor. O ungido do Senhor, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer a porcaria que ele quiser. Mas se ele é ungido, não toca nisso não, porque isso aí é com ele e Deus. Ninguém se mete. Não é dessa forma que funciona, segundo as Escrituras. Interessante que os de hoje, os líderes de hoje, que se consideram ungidos do Senhor e que quando falam algo contra eles, eles esbravejam, eles atacam, né? Muitos não aceitam de maneira nenhuma ser contraditados. Eu não vejo isso no apóstolo Paulo, não vejo isso em Jesus, não vejo isso no apóstolo Pedro, eu não vejo. Interessante que tocaram no apóstolo Paulo, que foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus para ser pregador dos gentios, mataram Tiago à espada, Estevão foi apedrejado, Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Em nenhum momento nas Escrituras você vê
Paulo, Pedro já fala assim, ó, não toque em mim não porque eu sou ungido, hein? E se você tocar em mim, ó, eu vou te arrebentar. Nem Jesus, Jesus que era o Filho de Deus, o Messias, o ungido, quando as pessoas foram tocar nele, Pedro foi lá, arrancou a orelha de Malco, certo? E o próprio Jesus foi lá e curou. E o próprio Jesus falou, Pedro, se eu quisesse orar, Deus enviaria, o meu pai enviaria uma legião de anjos aqui, mas tem que acontecer isso aqui. Nem Jesus, por ser ungido, de maneira nenhuma ficou irritado por ter sido confrontado, chamaram Jesus de endemoniado, e nem por isso Jesus ficou bravejando, igual hoje os líderes fazem. Então, a mídia está aí para todo mundo ver, certo? Tem aí a televisão, tem a internet, as coisas acontecem, só quem quer se fazer de cego para não enxergar. Nós vemos o que aconteceu com o Thales Roberto, quando disse que era melhor do que todo mundo. Nós vemos problemas com o J.A., com a Daniela, e recentemente o que mais tem sido falado é o caso do Samuel Mariano, né? E você pode perceber que algumas pessoas falam diretamente, outras pessoas não falam diretamente, mas se nessas palavras incluir qualquer palavra que vá contra o Samuel Mariano, por exemplo, o problema está feito, meu amigo. As pessoas vêm querendo te arrebentar, vêm falando, é um problema sério, você não pode falar nada, né? Uma outra pessoa também, e que admiro muito pela questão do que ele faz em relação à defesa da família, que é o Silas Malafaia, mas se você falar alguma coisa que vai contra o que o Silas falou, outro problema sério, como se o cara fosse intocável, como se Samuel Mariano fosse intocável. Se você falar alguma coisa contra o Paulo Júnior, que também admiro muito, mas existe lá os seus idólatras, se você falar alguma coisa contra o Paulo Júnior, você está frito, né? Você está frito, porque as pessoas vêm querendo te arrebentar. E nós temos que ter cuidado com isso, porque não é dessa forma que funciona. Porque se isso for alimentado, o que vai acontecer? Vão querer calar a boca daqueles que falam a verdade, certo? E você não vai poder falar nada. Independente, imagine a pior atrocidade que um líder pode cometer. Você não pode falar nada, porque se você falar, você tá correndo um sério risco, talvez de ser preso, talvez de ter um canal, por exemplo, no YouTube banido, talvez do seu site, por exemplo, sair do ar. Então, temos que ter cuidado com isso. Não é dessa forma que funciona, certo? Nós, como cristãos, nós não podemos atacar a pessoa, mas podemos expressar aquilo que nós pensamos acerca de qualquer assunto, certo? Acerca de qualquer assunto. Então, tome cuidado com isso, não alimente essa coisa, não seja um idólatra, não seja uma massa de manobra. Analise as escrituras, porque essa história de ungido do Senhor, isso é conversa fiada de quem não dá exemplo em alguma questão e não quer que ninguém fale nada. Essa que é a realidade, tá bom? Então, independente de quem for, se for uma pessoa repreensível, o que o apóstolo Paulo falou? Que não aceite acusação contra os presbíteros, a não ser com testemunha. E os que vivem em pecado, repreende-o na frente de todos, para que os outros tenham temor. Olha só que contradição. Aí você olha para os apóstolos que sofriam, que eram caluniados, que eram perseguidos, esbofeteados. Aí você olha para a atitude deles e olha para a atitude dos líderes de hoje. Olha que contraste e olha que diferença. Então, querido, vamos pensar acerca desse assunto, tá bom? Não existe essa história de ungido do Senhor, não existe isso. Isso é conversa fiada para encobrir erro, para encobrir pecado, certo? Todos nós somos sujeitos a falhas. Eu não estou aqui jogando para o lado de ninguém. Todos nós somos sujeitos a falhas. E ninguém é mais privilegiado do que ninguém perante Deus. Como filho, todos têm o mesmo privilégio. Os dons são diferentes, certo? Mas os privilégios em relação ao mundo espiritual, em relação àquilo que Cristo conquistou, é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos analisar um pouquinho mais essa questão. Claro, você não é obrigado a concordar com tudo aquilo que eu falei aqui, certo? Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal para que você fique a par dos novos assuntos que nós vamos estar falando aqui.
comenta acerca do assunto para que nós venhamos interagir cada vez mais, porque é bom, né, essa comunicação, essa interação. Compartilha com os teus amigos o canal Conselheiro Cristão. Tamo junto, que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.